cabuloso, fez a melhor campanha da primeira fase, mesmo na bronca, mesmo com a cobrança da torcida. O Cruzeiro tem um artilheiro do campeonato, Caio Jorge, chegou a 5 gols, o Hulk tá na cola, né? Fez um hat-trick no fim de semana, o Hulk, lá em Nova Lima, mas o artilheiro ainda é o Caio Jorge, com 5 gols. E agora, o Cruzeiro enfrentando o Pouso Alegre, semana de preparação e tem reforço. Tem negociação, tem reforço chegando à Toca da Raposa. Ô Rubens Júnior, quem é o novo contratado do Cruzeiro que deve ser anunciado aí nos próximos dias ou ainda hoje? Conta essa história, Rubens Júnior. Sinal eletrônico vai marcar 12:15, segundona de carnaval, com informações do Cruzeiro, Rubinho. Pois é, Thiago, boa tarde, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Nação Azul, segundou com informação do carnaval do Cruzeiro agitado, hein? E vai desembarcar em Confins. É um velho conhecido, Bruno Rodrigues, conviveu com lesões também no Palmeiras, o que acabou tendo como, né, feito no time paulista, que foi ali dentro da sua expectativa de ter uma sequência, não emplacou, Thiago. Sinal eletrônico marcando 12:00 com 15 minutos. O Bruno Rodrigues, né, que teve a passagem pelo Cruzeiro em 2022, 2023, ao todo fez 67 jogos, marcou 17 gols, foi importante na conquista da Série B do Brasil, o que chamou a atenção do Palmeiras. E esse Bruno Rodrigues que volta, pelo menos depois, né, do longo período parado no Palmeiras, pelo menos dentro do que ele pretende para a temporada, para ter uma sequência a mais. O Cruzeiro que convive com lesões no seu setor de ataque, Thiago. O técnico Tite, na última semana, perde Kaique Kenji, perde o Sinesterra, perde o Neiser Vidia Real. Por isso, o Bruno chega para compor esse elenco, para ser uma opção, e ele que era o protagonista do time do acesso, agora chega em uma outra realidade e até para o seu desenvolvimento, essa é a expectativa da diretoria para ele desenvolver, né, melhor e chegar ao seu ápice. E lembrando, Thiago, mais uma vez, o Bruno no Palmeiras, 2 lesões, teve uma, voltou, jogou pouquíssimo tempo e de novo pro DM, e nesta temporada perdeu espaço. Olha, o Bruno Rodrigues, quando da sua passagem pelo Cruzeiro, deixou uma boa impressão. Aliás, ele ficou muito marcado, né, Rubens Júnior? Teve aquele lance com o Henrique Dourado, que teve um pênalti no Mineirão, e eles quase saíram na mão ali, né, pra poder bater ele o pênalti. Pega e erra de novo, né? Ele bateu o pênalti e errou a cobrança. O Bruno tem 28 anos, tem uma boa idade, ele tá gerando na torcida, pelo menos nas redes sociais, uma divisão. E eu vou te falar uma coisa que me preocupa nessas contratações do Cruzeiro, foi assim com o Sinesterra, o Vidia Real já machucado. Acho que o Cruzeiro vai ter que dar um aumento pro doutor Sérgio Campolina. Um aumento de salário. Primeiro que ele é muito bom. Alô, doutor Sérgio. Bom, mas bom mesmo. Ortopedista fera máxima, o chefe do departamento de saúde, do departamento médico do Cruzeiro. E segundo, porque, vou te contar, tá buscando uma turma com histórico pesado. O Bruno, olha, Oliveira, você acompanha lá em São Paulo, ele teve um episódio no Palmeiras que ficou muito marcado e forçou praticamente a sua saída, que ele ainda lesionado, ele foi bater uma pelada lá em Natal, na terra dele, e aí aquilo caiu mal demais lá no Palmeiras, né? Ele teve muito azar, né? Porque foram 2 lesões gravíssimas em sequência, né? E aí ele não conseguiu jogar praticamente, e ainda teve esse episódio. E o Abel, a gente sabe muito bem como ele pensa, né? Como é o modus operandi dele. Ele não aceita qualquer tipo de indisciplina, né? E tal. E o Bruno, até na necessidade de ganhar ritmo, né, de ganhar condicionamento, foi jogar esse extraoficial aí e pegou muito mal. Mas no Palmeiras ele não conseguiu jogar, infelizmente. Foram 2 anos, Ale, 17 jogos apenas, né? Nessa temporada 4. E aí é até difícil a gente imaginar o que Bruno que vem por aí, né? Porque tanto tempo aí praticamente inativo, né? Mas evidentemente que tem a identificação, ele tem muita vontade, né? De fazer aí um bom trabalho também no Cruzeiro, clube em que ele foi muito, mas muito bem, mas é difícil saber em que estágio que ele tá, né? Porque ele jogou muito pouco nesses últimos anos. Nath Fiuza, na torcida gerou discussão.
há quem entenda que ele possa ajudar. Sinto uma maioria aí torcendo o nariz, que já deu o que tinha que dar aqui no Cruzeiro. Esse fator das lesões, né? Isso é preocupante. O cara fez pouquíssimos jogos. A gente sempre pega também nos bons exemplos, como o Willian, né? Quando chega aqui todo quebrado, todo arrebentado, lateral direito, deu a volta por cima, fez grandes temporadas, apesar do momento ainda questionável junto à torcida. O Bruno Rodrigues pode ou não ajudar o Cruzeiro? Você vê com bons olhos a volta de quem já esteve aqui, Nath Fiuza. Tiago, você falava aí dos bons exemplos. Caio Jorge também, né? Chegou no Cruzeiro sob muita desconfiança, não pela qualidade, mas pela questão física da lesão séria que havia sofrido enquanto estava na Itália. Então, tem que se apegar a esses bons exemplos, jogadores que deram a volta por cima. O Bruno Rodrigues tem qualidade, foi um jogador importante para o Cruzeiro naquelas temporadas ali, principalmente 2023, né? O primeiro ano do Cruzeiro se firmando de volta na primeira divisão. A gente pode tentar se apegar aos números daquela temporada. Bruno Rodrigues disputou 35 rodadas da Série A, ou seja, praticamente o calendário, o campeonato inteiro, né? Então, uma temporada em que ele esteve muito saudável, não conviveu com lesões. Eu acho que o movimento do Cruzeiro em buscar um ponta, em buscar um atacante de velocidade pelo lado do campo, ele é urgente, né? Ele já era necessário, agora com as lesões do Sinisterra e do Kaique Kenji, se torna uma emergência. A gente tinha uma expectativa grande com relação ao Sinisterra estar mais saudável para 2026, mas até agora ele não conseguiu, então acaba que o único jogador ali de velocidade, de drible, né, um jogador mais agudo pelo lado do campo, acaba sendo o Arroio. O Cruzeiro precisa ter outra alternativa, e aí eu acho que a grande questão é isso que o Ale falava, a gente não sabe qual Bruno Rodrigues chega. Então, eu acho que o Cruzeiro deveria apostar num jogador que já estivesse pronto em todos os quesitos, inclusive na parte física, para chegar, para trocar de roupa e ser titular, se assim o Tite entendesse. O Bruno chega sob muita desconfiança, vai ter que retomar ritmo, vem de um período de inatividade, ainda que tenha jogado na reta final do ano passado pelo Palmeiras, né? Não conseguiu ter sequência, então eu acho que ele não chega agora pronto para já ajudar o Cruzeiro. Acho que esse é o maior problema, dada a urgência nesse setor ofensivo. Mas confio que com confiança, num lugar onde ele já jogou bem, tem amigos, já sabe se adaptar, ele possa crescer de novo no seu futebol, né? Ô Rubens Júnior, há uma perspectiva para que esse negócio possa ser concretizado? A confirmação, a chegada do Bruno, afinal de contas ele vai ter que fazer uma preparação especial. Você disse 4 jogos no ano passado inteiro, Rubinho? Não, 17 ao todo e 4 nesta temporada. Esse ano? Esse ano. É o recente, né? Histórico do Bruno, que chega hoje em BH, faz, né, os exames para o Cruzeiro oficializar essa contratação. Lembrando, a Itatiaia já antecipava na sua programação sobre a recuperação do departamento médico. Kaique Kenji vai mais umas 4 semanas. Então, o Sinisterra também, que deve perder aí umas 6 semanas, chega o Bruno para ser uma opção para o técnico Tite. Depois de muito tempo, né, Thiago? O Cruzeiro tem hoje o seu dia de folga, descanso, e vai ter a semana cheia para buscar, dentro do que pensa a comissão técnica, um estilo de jogo e até mesmo, né, com as suas opções para armar a equipe que vai entrar em campo no sábado contra o Pousão. Lembrando, no Manduzão, é o primeiro jogo da semifinal do campeonato estadual. Pelo Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo apenas no dia 25, um jogo numa quarta-feira, meio de semana. Atenção, Nação Azul, no Mineirão, às 8 da noite. O horário foi mudado pela CBF. O Cruzeiro ao todo, agora com o Tite, tem 11 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas, tem 12 jogos na verdade, e no Campeonato Mineiro tem 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas, e foi líder, né, desta primeira fase. E ontem, Thiago, o Pedro Lourenço aproveitou também para descansar, né, para comemorar, e a Itatiaia trouxe, né, a repercussão da vitória do Cruzeiro pra cima da URT, e tem até música de carnaval também, tá, Thiago? Pode soltar o som aí na Itatiaia. Pra você, Nação Azul, tá indo pro bloquinho, tá indo curtir o carnaval, tem também, hein? A música do Cruzeiro pra você curtir o carnaval, pra descansar, deixar o Tite trabalhar, já visando a recuperação em termos ali de desempenho. Segue com uma pressão absurda do torcedor, mas agora o momento é de apoio, Thiago.
Foi essa música que o Pedro Lourenço estava cantando com no o Bruninho? sítio, exatamente. Tava o Pedro Lourenço, meu amigo Zé Osvaldo, Bruno, todo mundo curtindo lá em Martinho Campos, a música que é feita pelo o Gustavo Lima, que é amigo do Pedro Lourenço. O Pedro é padrinho dos filhos do Gustavo. E agora, pra curtir o carnaval, o Pedro dançando antes da vitória pra cima da URT. O meu amigo Zulu é quem tava com a caixa. Alô, Luciano Zulu, tava com a caixa de som enorme lá. Deixa eu ouvir um pouquinho da música então aí, do Gustavo Lima e o Cruzeiro. Legal a música. Mas não é o Gustavo Lima que tá cantando, não é? Não. Ah, bom. Falou que era do Gustavo Lima. A música é dele. Ah, ele escreveu. Não, a melodia dele, né? Ah, tá. Vamos dar o crédito, né, ao cantor aí. E a música é Dizem que todo homem é vagabundo. Olha ali, me olhando, mas a letra, né, original é Dizem que todo homem é vagabundo. Então ele é uma trocou. paródia. Exato. A melodia apenas era a música do Gustavo. Eu gostei, ficou legal. Dizem que todo homem é vagabundo, tá, Lê? Fale por você. 12:25 minutos. Legal a música. Depois vamos descobrir quem é o cantor pra dar o devido crédito aí, né? Quem é o cantor? Mas ficou bem legal a música. Olha, Oliveira, você acha que a vitória, a classificação é curioso, né? O Cruzeiro fez a melhor campanha da primeira fase e o Tite segue pressionado no comando da equipe celeste, Ale. É, porque realmente o desempenho, né? O campo e bola ainda tá muito aquém, né? Do que a gente espera, né? E do que realmente pode produzir o Cruzeiro. Mas a gente fica na dúvida, né? Porque o Tite é bom treinador, a gente tá falando agora há pouco, né? A respeito do currículo dele, da história dele dentro do futebol. Agora resta saber se é ele mesmo que tá comandando o time, dando as instruções, dando os treinamentos, ou se o filho dele tá fazendo essa passagem, essa transição, e aí realmente não é o adequado, né? Eu acho que se o Tite estiver saudável, estiver disposto, estiver afim, ele pode ajudar o Cruzeiro. Mas é o Tite, né? Não é o filho dele que eu não vi trabalhar, com todo respeito, não conheço, não tenho um currículo. E o jogador também pensa assim, essa é uma realidade. Aliás, né? Rolou uma informação, Rubens Júnior, vou dar até o crédito aqui ao Pedro Rocha, da GE TV, de que a escalação foi mudada a pedido dos jogadores. Que os jogadores pediram para que o meio-campo entrasse mais robusto, com 3 jogadores ali de marcação, porque a defesa estaria mais exposta, e que isso teria sido um pedido dos jogadores ao time. Tem assim algumas críticas, né, que são feitas ao Tite, né, e eu realmente fui averiguar, né, principalmente com o torcedor do Cruzeiro, porque que tinha já uma restrição logo na chegada do treinador, né, e uma delas é que ele é retranqueiro. Você sabe que o Tite, ele muda o time, né? Ele tem que colocar o Gerson, ele tem que colocar, né? O cara foi contratado, jogador que até outro dia estava na seleção brasileira, muito bom jogador, tem que colocar. Ele faz uma formação em que o Arroio, em algum momento, foi o titular do Wanderson, né? E o Gerson foi o titular do Lucas Silva. O Gerson pisa mais na área, né? Ele participa mais do momento ofensivo do que o Lucas Silva. E o Arroio defende muito menos do que o Wanderson, né? Então o time ficou mais ofensivo com a chegada do Tite. E talvez por esse motivo aí que você citou, mais desprotegido, né? Mas o retranqueiro já ficou para trás há muito tempo. Eu acho que é válido criticar o trabalho nesse início, porque o Cruzeiro não tá bem, não consegue se encontrar e tal. Fundamentalmente no Campeonato Brasileiro, que é o que importa, né? Mas ele não tem se mostrado retranqueiro, longe disso. O que acontece também é que a gente tem que dividir essa responsabilidade. Vários jogadores estão jogando aquém do que eles jogaram o ano passado, em 2025. E eu tenho muitas dúvidas, ô Tiagão, se alguns vão conseguir repetir o que fizeram na última temporada. Realmente, porque não foi assim a carreira deles toda. Você não viu vários desses caras jogando nesse nível durante toda a carreira. Então, o 2025 de alguns foi, assim, extra classe, fora da média, e a gente fica com a expectativa de entender se esses caras vão conseguir desempenhar de novo o que fizeram no 2025, viu? Boa, Ale Oliveira, meio-dia e 28 minutos, Nath.
Não, só para completar isso que o Rubens falava, de um possível pedido dos jogadores para um meio-campo mais encorpado, pode ser que numa outra partida, talvez no jogo do Brasileirão, o Tite de fato mude esse meio-campo para ter mais poder de marcação. Mas no jogo contra a URT não foi assim. Importante a gente falar também um pouquinho dessa parte tática. Ainda que tenha tido Lucas Silva, Matheus Henrique e Gerson, o Gerson não jogou como um marcador de meio-campo. O Gerson jogou muito mais como um meia de criação, se aproximando do Matheus Pereira, jogou um pouco mais pelo lado esquerdo, mas o tempo todo buscando construir as jogadas. Então, ainda que ele tenha entrado com 4 meio-campistas, né, de ofício e 2 atacantes, o Gerson e o Matheus Pereira jogaram muito mais com a bola do que marcando, porque senão fica essa coisa, olha lá, o Tite já é pau mandado de jogador, né? O jogador pediu e já entrou com o meio-campo retrancado. Pelo menos na partida contra o RT, não foi isso que a gente viu, Thiago? Muito bem, Nath Fiuza, é opinião e análise pra você aqui no Rádio Esportes. Nós vamos fazer um intervalo rápido.